Meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu quero convidar vocês para nós conversarmos um pouco sobre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Qual a diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito? Para tanto, eu convido vocês para comigo vimos a carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 5, o verso de número 22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pois bem, vamos começar por dons espirituais. O que significa? O que é um dom espiritual? A palavra dom significa dádiva, presente. E isto são para nós os dons espirituais. Eles são um presente de Deus para os crentes. Presentes esses que são manifestados através da operação do Espírito Santo em nossa vida. E para que serve? Qual é o objetivo de um dom espiritual? Os dons espirituais são entregues para os santos, não para a projeção pessoal, mas para a glorificação de Deus e o cumprimento dos seus propósitos na igreja. Os dons espirituais, eles visam a edificação, a exortação e também a consolação. Os dons espirituais, eles são utilizados para que haja uma manutenção do coletivo. Já o fruto do Espírito é diferente. Como nós vimos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala que o fruto do Espírito note que, diferente dos dons, não são os frutos do Espírito. Os dons, sim, há uma diversidade de dons. Mas quando se trata de frutos, não são os frutos, é o fruto do Espírito, dois pontos. E daí ele traz a listagem de aspectos que compõem este fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como descreve o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Uma coisa que você deve saber é que este fruto não é obtido por esforço próprio, por esforço humano, mas o fruto do Espírito é de produção divina. O fruto do Espírito é uma manifestação do Espírito produzindo em nós essas coisas. De sorte que eu sozinho não consigo obter este fruto. É uma manifestação, é uma operação do Espírito Santo no nosso interior, fazendo-nos produzir estas qualidades que são o oposto do que é traduzido pela nossa natureza humana. Então, notamos pela narrativa do apóstolo Paulo que este fruto tem 9 aspectos, a saber, primeiro, amor. Por que primeiro amor? Porque as outras qualidades, outros aspectos, nenhum deles poderão sobressair ou poderão aparecer, ser manifesto
ou ser desenvolvido sem que esteja sob a base do amor. O amor é a base para desenvolvimento desses demais aspectos, destas demais virtudes. Segundo, a alegria. O que é? Alegria é aquele bem-estar permanente que não depende de circunstância, não depende dos acontecimentos externos para que ela se manifeste. É o que está descrito no livro de Abacuque, no seu capítulo de número 13, o verso 17. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, mesmo nas circunstâncias, nas situações adversas, essa alegria que é produzida pelo Espírito Santo no seu interior, ela vai permanecer independente da circunstância. Terceiro aspecto ou virtude do fruto, paz. Isso aqui é uma coisa extraordinária, porque, segundo o comentarista, fazendo-se uma exposição de quadro, muitas pessoas, para retratar o tema paz, muitas pessoas pintaram o céu azul, pintaram lugares muito bonitos, na maior calmaria, mas de repente naquela exposição de quadros aparece um quadro de um tempo nebuloso, um mar revolto, o vento batendo numa palmeira e torcendo ela toda com a sua força. E alguém viu aquele quadro e disse, mas não tem nada a ver com paz este quadro. E chamaram aquele pintor e perguntaram por que ele pintou aquilo. O tema era paz e parecia que não tinha nada a ver com paz aquele quadro. E aquele pintor apontou um pássaro naquela palmeira que estava sendo balançada pelo aquele vento, e um pássaro lá no meio de uma folha da palmeira lá, e cantava mesmo naquele movimento adverso à sua volta. Isso é paz. Não importa o que está acontecendo à tua volta, você tem tranquilidade para adorar a Deus. Quarto, longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade também é conhecido como paciência em algumas versões bíblicas. A longanimidade é aquela virtude que nos permite aguardar tranquilamente o cumprimento dos planos de Deus para a nossa vida. Você consegue ficar calmo e aguardar que aconteça, mesmo que tudo diga não. Você permanece firme. E o quinto aspecto, ou quinta virtude do fruto do Espírito, benignidade. Benignidade é aquela virtude que nos impede de sermos duros e sermos amargos, mesmo quando nós somos tratados com dureza e com justiça. Nós não conseguimos agir da mesma forma. Isso é benignidade. O sexto aspecto ou virtude do fruto do Espírito, bondade. O que é bondade? Bondade podemos dizer que é a manifestação exterior do caráter benigno. Se você é benigno, automaticamente as tuas ações vão demonstrar isso. É a demonstração exterior do caráter benigno. Sétimo, fidelidade. Esta virtude tanto diz respeito à firmeza como à lealdade, quanto à confiança, mais comumente chamado como fé. É a confiança que a nossa alma tem em Jesus depois de experimentarmos as realidades espirituais em Cristo. A nossa alma passa
depois que nós experimentamos essas realidades espirituais, a nossa alma passa a reconhecer essas realidades espirituais e a crer nelas. Então, fidelidade tanto diz respeito à firmeza, como também diz respeito à lealdade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só mais um pouco iremos finalizar este vídeo para não se alongar muito. Mansidão. Mansidão, ou ser manso, essa oitava virtude, não significa autodepreciar-se, não significa perder a vontade própria e deixar que façam conosco o que bem quiserem. A mansidão conserva a coragem, conserva a força, conserva a dignidade e ainda assim é humilde e dócil. Moisés foi ou é reconhecido como o homem mais manso da face da terra. Mas isso não impedia dele ser cheio de autoridade e de agir com pulso firme, forte quando necessário. Lembra lá no episódio do bezerro de ouro lá? Este homem que era considerado mais manso, quebrou as tábuas da lei, ateou fogo naquela imagem, reduzindo-a a pó, despejou-a na água e obrigou o povo que bebesse aquilo. Êxodo capítulo 32, nós vemos essa história, este episódio. Então, a mansidão não é perder a vontade própria, não é deixar que faça conosco o que bem quiserem. Você pode ser manso e agir com firmeza, conservar a tua coragem, continua tendo a tua dignidade e mesmo assim, mesmo tendo que ser firme, forte, muitas das vezes você continua humilde e dócil. E domínio próprio? Domínio próprio também é chamado de temperança. Essa qualidade, ela nos permite governar os impulsos, os desejos, os sentimentos, as atitudes, em vez de sermos os seus escravos. Você tem todas estas coisas, só que você consegue dominá-las. Queridos, vamos finalizar esse vídeo para não ficar muito longo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É necessário termos o fruto do Espírito, porque Ele nos deixa parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Os dons são para a edificação da igreja, para a exortação, para a consolação. Mas o fruto do Espírito faz você ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conceda essas virtudes, que este fruto esteja presente em nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esta é a nossa meditação de hoje. Você que ficou conosco até aqui, não esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar este vídeo. Se inscreva no canal e assine lá o sininho para que você receba as notificações dos demais vídeos que estarão por vir. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço do seu amigo e irmão Daniel Rodrigues.